Gálatas capítulo 2. Nós vamos ler do verso 11 até o verso 21. Diz assim a palavra de Deus: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio apartar-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dá-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se torna edificar aquilo que destruí. A mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém. Nós estamos estudando Gálatas, falando sobre este assunto, né? E a gente não pode fugir do assunto da maravilhosa graça de Deus. Gálatas é chamada a epístola da liberdade cristã, porque ela nos ensina que em Cristo nós somos totalmente livres do poder do pecado. Que em Cristo nós somos novas criaturas. E aqui nessa carta, nós temos talvez a exposição mais profunda da doutrina da graça de Deus. Deste evangelho pelo qual Paulo lutou tanto, pelo qual ele sofreu tanto. E nesses dias em que outro evangelho tem sido pregado, nunca é demais. E eu quero enfatizar isso, nunca é demais nós voltarmos os nossos olhos, a nossa atenção para o evangelho da graça de Deus. Porque é isso que diferencia o cristianismo de qualquer outra religião. Porque é isso que torna o cristianismo único, diferente. E quando essa doutrina é perdida, o cristianismo se perde, perde toda a sua eficácia. E por isso, durante a história da igreja, você vê Deus levantando homens, mulheres fiéis, dedicados, que dão a sua própria vida para que essa verdade prevalecesse, para que essa verdade não fosse perdida. Porque Satanás, usando a nossa natureza caída, ele procura sempre nos afastar da verdade de Deus. E o que está em jogo hoje não são coisas pequenas, mas é a verdade. E só existe uma verdade, a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Os seres humanos hoje estão tentando viver uma outra realidade. A verdade tem sido perdida. E nós ficamos pensando, será que vale a pena falar sobre isso? Voltar a esse assunto, bater nessa tecla?
Mas é preciso, irmãos, porque o Evangelho permanece a verdade da justificação pela graça somente por meio da fé em Cristo, ou nós não somos cristãos. E isso precisa ficar bem claro, porque é o que o apóstolo Paulo faz aqui. Ele repreende Pedro, não porque Pedro tivesse divergência doutrinária com ele, mas pelo comportamento. E a doutrina da graça deve nos conduzir realmente a um comportamento coerente com essa verdade. E a verdade bíblica que nos distingue de tudo mais é que Deus salva pecadores unicamente por sua maravilhosa graça. Esse é um tema perdido. Ouvimos muitas mensagens sobre autoajuda, como se tornar uma boa pessoa, como se tornar um bom pai, como resolver o problema da sua família, ou mensagens que nos estimulam a olhar apenas para este mundo, para os bens que nós podemos obter, o que Deus pode nos dar. Mas quando você olha para a palavra de Deus e para a Bíblia, você vê algo novo, diferente sendo ensinado. Porque o grande problema do ser humano é a sua situação diante de Deus. Nada mais é importante do que isso. A Bíblia diz: não adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro, ter todos os bens deste mundo, se na eternidade ele vier a perder a sua alma. O que vai restar? Ter todos os bens do mundo, e daí? Porque há uma eternidade, há um céu. Como foi muito bem pregado aqui na semana passada, se você estava aqui, você se lembra. Há um céu, e há um inferno também. Mas nós não queremos muitas vezes tocar nesse assunto. Mas para que nós possamos entender a dimensão da graça, o que é a graça. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. Do verso 9 em diante. Romanos 3. Aqui temos uma descrição daquilo que nós somos verdadeiramente diante de Deus. Qual é a situação desesperadora do ser humano sem Deus? Diz o texto, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Falando do judeu. Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E o versículo 23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então essa é a situação do ser humano. Todo ser humano que já viveu, que vive e viverá nesse mundo, está nesta situação. E ele não pode sair dela por si mesmo. E um dia ele vai prestar contas a Deus, e como será isso? Vida ou morte? Eternidade com Deus ou eternidade sem Deus? Essa é a mensagem cristã de todos os tempos. Não é essa mensagem de prosperidade, de autoajuda, de resolver alguns probleminhas nossos. O Evangelho é muito mais sério. Jesus veio buscar e salvar o perdido. E a situação de todo ser humano sem Deus é perdição. É preciso que a gente acorde para isso. Essa é uma verdade bíblica que precisamos enfatizar dia a dia. O Evangelho
autêntico. Porque esse evangelho vai nos dizer justamente que, estando o ser humano nessa situação, ninguém será justificado diante de Deus, ninguém terá os seus pecados perdoados. Pecado é uma realidade. Olhamos para as pessoas, achamos que elas são muito boazinhas, somos, conseguimos conviver uns com os outros, mas qualquer coisa nos tira desse caminho. Somos capazes das coisas mais terríveis. Como seres humanos, somos capazes de guerras, de violência, de desamor que beiram o absurdo. Como dissemos hoje pela manhã, aquela manifestação naquele estádio no Jogo do Brasil contra a presidente do Brasil. Coisa vergonhosa. Como é que os seres humanos, pessoas de nível alto, puderam fazer um negócio daquele tão vergonhoso? Isso mostra realmente a nossa índole. Precisamos acertar a nossa vida com Deus. Precisamos entender que o nosso fato básico é esse. Somos pecadores. Estamos distantes da graça e do perdão de Deus, e só há uma maneira: é a graça de Deus se manifestar. Paulo, no final do versículo 16, diz: por obras da lei ninguém será justificado. Mas, irmãos, o que é essa maravilhosa graça? Quais são os efeitos na vida de alguém quando é alcançado por essa graça? O que acontece conosco? O que acontece quando o ser humano reconhece a sua situação de pecado e que sem Deus ele está perdido eternamente e que ele precisa tomar uma decisão aqui e agora? O que a graça produz? Quando a graça chega nessa vida, o que acontece? O apóstolo Paulo coloca aí alguns resultados. E o primeiro resultado da graça é a morte. Estranho. O primeiro resultado quando a graça de Deus alcança alguém é a morte. O versículo 19 diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Portanto, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quando alguém é alcançado pela maravilhosa graça de Deus, ele morre. Ele morre na cruz com Jesus Cristo. Ali os seus pecados foram pagos. E ele morre para a lei. Essa expressão, morri para a lei, o que quer dizer isso? A lei já não tem domínio sobre mim, ela não pode exigir nada de mim, porque eu já morri. Como é que eu vou exigir alguma coisa de um morto? Por isso Paulo diz, mediante a própria lei, morri para a lei. Isso é graça que nos liberta. Por isso a epístola da liberdade, a lei já não pode mais cobrar nada de mim. Porque lá na cruz, aquele que não tinha pecado nenhum, pagou o preço da minha redenção e da minha morte. Ali eu morri com ele. Estou crucificado. Gálatas 6, versículo 14, se você quiser virar a sua página aí, você vai ver Paulo encerrando esta carta, dizendo: mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Glória a Deus por isso. A morte de um cristão alcançado pela graça é real. Ele morre para si mesmo. Ele morre para as coisas que o atraíam neste mundo. O apóstolo Paulo diz isso da sua experiência. Aquilo que ele considerava de maior valor para ele, ele passou a considerar como esterco, como coisa de nenhum valor, porque ele havia descoberto algo maior, extraordinário, que era a vida eterna em Cristo Jesus. Ele morreu para as questões desse mundo e ele pode dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, quantos de nós poderíamos dizer isso?
Quantos de nós poderíamos dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim? Que mudança extraordinária, não imposição, não porque eu cumpri alguma coisa, não porque eu fui capaz de fazer isto ou não fazer aquilo, mas porque um dia Deus me amou com amor eterno. E o Senhor Jesus foi a uma cruz para morrer no meu lugar. E quando eu desprezo o sacrifício de Jesus, eu estou cometendo um pecado terrível. E quando eu acrescento qualquer coisa à simples graça de Deus, eu estou dizendo, olha, Jesus não precisava morrer numa cruz, eu poderia resolver o meu problema por mim mesmo. Eu vou cumprir essa lei e vou resolver o meu problema. Isso é uma afronta, uma blasfêmia. Eu só posso dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Por isso Romanos 6,16 diz que o pecado já não tem domínio sobre nós, que morremos para a lei. A lei não pode nos cobrar nada, porque a lei mata. E eu morri, ela me matou. Mas o preço do meu resgate já foi pago. E agora eu vivo. Não eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, que algo maravilhoso, extraordinário. Nós podemos pensar nisso. Que eu, pecador, longe de Deus, naquela descrição de Romanos 3, agora sou alguém habitado pelo Santo Espírito de Deus. Sou alguém habitado pelo próprio Senhor Jesus, que vem fazer morada em mim. Que mais? Que pode ser maior do que isso nesse mundo? Nada, nada, nada. Mudança radical na vida de todos nós. Morremos, nos tornamos novas criaturas. As coisas antigas passaram, tudo se faz novo. Mas um segundo resultado que nós vemos aqui, o efeito da graça na nossa vida. O apóstolo Paulo diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! Esse viver que eu tenho na carne, nós continuamos nesse mundo, mesmo tendo morrido para este mundo, mesmo tendo morrido para a lei já não tem domínio sobre a minha vida, mas eu continuo nesse mundo, eu continuo tendo um corpo, alma, espírito, eu continuo sendo ser humano. E como eu vou viver nesse mundo, se eu já sou uma nova criatura e esse mundo ainda pertence à velha criação? Ele diz, eu vou viver pela fé. Eu vou viver pela fé no Filho de Deus. E por que eu vou viver pela fé no Filho de Deus? Porque Ele foi capaz de me amar. Ele foi capaz de morrer no meu lugar, se entregar por mim no meu lugar. Será que é difícil? Será que é difícil viver para alguém assim? Quem seria capaz de fazer isso por você? Ou será que você teria coragem de fazer isso por alguém? Mas Jesus Cristo, mesmo nos conhecendo como nós somos, mesmo sabendo daquela descrição, daquilo que nós somos sem Deus, Ele veio para entregar a sua vida no nosso lugar. Vivo pela fé no Cristo histórico. Eu vivo pela fé naquilo que o Senhor Jesus já fez para mim. Eu não tenho o que fazer mais porque Ele fez e eu creio nisso. Que a obra dele foi completa. Eu não tenho que acrescentar nada. Que a sua maravilhosa graça é suficiente para me livrar da morte, do pecado e da condenação eterna. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente crer em Jesus. Eu tenho que simplesmente reconhecer que eu sou um pecador. Eu estou sob a condenação de Deus, mas que, pela fé, crendo na obra de Jesus Cristo na cruz, eu sou liberto, eu sou livre, eu não tenho mais
que prestar contas a este mundo. O diabo já não tem domínio mais sobre a minha vida, porque agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. O justo viverá pela fé. Começa com fé. A mesma graça que nos justifica diante de Deus, é a mesma que nos santifica. Paulo vai dizer aqui nessa carta depois, que muitos começam pela fé, recebem Jesus como Senhor de suas vidas, mas depois querem aperfeiçoar a sua vida através das suas próprias obras, dos seus feitos. E o cristianismo se torna um fardo, e o cristianismo se torna estressante, e nós nos tornamos escravos de outras leis que nós mesmos fazemos para nós mesmos. Quando eu não preciso mais destas leis, eu posso viver pela fé no Filho de Deus. Eu posso realmente viver pela fé naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na fé, tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, nada neste mundo se compara a este Evangelho. E por que esse Evangelho da graça é tão combatido? Por que é tão difícil viver esse Evangelho? Porque Satanás, uma coisa que ele não conhece, uma coisa que o ofende profundamente, é a noção de graça. Porque para o diabo não existe graça. Para o diabo só existe condenação. Fez, vai pagar. Fez, vai pagar. Não tem jeito, não tem saída. É um ciclo interminável. Mas quando nós cremos, e quando a graça nos alcança, nós morremos para o mundo. Nós morremos para a lei. A lei já não pode cobrar nada mais de mim, porque o preço já foi pago. Você consegue compreender esse raciocínio do apóstolo Paulo? E meus irmãos, é algo maravilhoso. Eu não estou falando aqui de uma teoria. Eu não estou expondo aqui apenas uma teoria de uma doutrina, mas eu estou falando de algo prático, que nós experimentamos na nossa vida, que é o maravilhoso perdão de Deus, sem mérito nenhum, sem obra nenhum. O maior exemplo que nós temos é Paulo. Paulo um dia ia para Damasco. Diz a Bíblia que ele ia respirando ameaças contra os cristãos. Um homem que se justificava diante da lei pelo seu comportamento. Mas num determinado momento ele teve um encontro maravilhoso com Jesus Cristo. E ele depois escreveu isso: já não sou eu quem vive. Eu estou crucificado com Cristo. As coisas deste mundo já passaram. Tudo se fez novo. Quando nós podemos perceber isso, viver pela fé, viver para honrar esse Deus que nos amou de tal maneira, que foi capaz de dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas ainda, o apóstolo aqui, no versículo 21, ele diz: eu não anulo a graça de Deus. Um efeito da graça na nossa vida é que nós entendemos que a graça é suficiente. Não precisamos acrescentar nenhum pingo. Ela é suficiente, eu não anulo. Eu não vou tentar agradar a Deus por mim mesmo. Eu não vou tentar fazer as coisas pelo meu próprio esforço. Eu não vou tentar alcançar o céu pelas minhas virtudes pessoais, nem pela minha fé, nem pela minha piedade, nem pelos meus boas obras que eu faço com as outras pessoas. Nada disso. Quando eu compreendo, eu digo: a graça de Deus é suficiente. Foi capaz de transformar a minha vida.
Foi capaz de transformar um pecador como eu num santo. E ele agora vive, não mais para si mesmo, mas vive para a glória de Deus. Não podemos acrescentar nada, meus irmãos, à obra perfeita de Jesus Cristo. O alto preço da nossa redenção já foi pago na cruz. Essa história que nós temos que pagar preço, está errado. O preço foi pago. O mais alto preço, aquele preço que nenhum de nós poderia pagar, já foi pago. Já foi pago. De modo cabal, completo. E agora o que precisa é desfrutar disso. Quanta dificuldade nós temos de desfrutar a liberdade que Cristo nos deu. Essa liberdade, ela vai nos conduzir a glorificar a Deus como novas criaturas, não vivendo mais sob uma obrigação, não vivendo mais sob o peso de uma lei que exige isso e aquilo, mas vivendo na dependência do amor de Deus todos os dias, todos os momentos. E eu vou dizer, a graça é suficiente. Eu não anulo, porque ela me alcançou. O preço foi pago. Anular a graça de Deus, acrescentar alguma coisa, diz Paulo, que traz maldição àqueles que assim fazem. Irmãos, precisamos falar em graça. Essa palavra tão desgastada, tão mal usada, um conceito que às vezes nós não conseguimos entendê-lo, mas que ele precisa ser de novo, e sempre precisamos estar falando sobre isso para não cairmos, para não fazermos como os Gálatas que rapidamente se desviaram para outros caminhos. Precisamos voltar a esta verdade bíblica. Por isso os reformadores se bateram tanto, e não abriram mão nem por um momento, e nem Paulo aqui na sua carta. Circuncidar poderia ser uma coisa tão simples e banal. Por que brigar por isso? Mas seria negar a suficiência da graça. Seria negar a suficiência. Uma coisinha só. E hoje nós vemos no Evangelho e na igreja quantas e quantas coisas têm sido acrescentadas. E tem sido colocado um peso sobre os crentes, quando nós somos livres pela graça de Deus. E podemos dizer, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E por isso a minha vida é uma vida de santidade, é uma vida de amor, é uma vida de compromisso, é uma vida de paz, que transmite isso. Porque um dia eu fui alcançado, tive meus pecados perdoados e me tornei uma nova criatura. Que nós possamos viver assim, meus irmãos. Isso é diferencial. Eu sei que é difícil muitas vezes compreendermos a palavra de Deus, mas quando o Espírito Santo toca no seu coração e você entende essa graça, nada mais tem importância para nós a não ser viver para a glória do Senhor, para aquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que maravilhosa graça. O coral vai cantar uma música agora. Posso convidar o coral para vir, o pessoal que vai arrumar aqui. É uma tradução de Amazing Grace, uma adaptação. Essa música é uma das mais conhecidas do mundo de fala inglesa. E ela conta a experiência de um homem, como o apóstolo Paulo, miserável pecador, homem digno, homem que era capitão de um navio de escravos, ficou muito rico. Homem ímpio, cruel, mas um dia a graça de Deus o alcançou. E ele compôs esse hino, tornou-se um pastor. É uma adaptação da música, da letra, mas ela fala profundamente ao nosso coração. Vamos ouvir e glorificar a Deus por isso.
enquanto ele arruma ali os nossos microfones, né, nós queremos agradecer a presença dos nossos visitantes. Se você está nos visitando nessa noite, puder ficar de pé, nós queremos abraçá-lo, conhecê-lo, agradecer a sua presença. Seja bem-vindo, obrigado. Irmãos aí que estão próximos. Uma visita lá ao meu filho, Eloy e a Renata, ela de Brasília. Quem te conhece aí, Eloy, fica de pé. Conhecem meu filho, a sua esposa, a Renata. Sejam bem-vindos. Meu cunhado Eupídio, que está ali também. Seja bem-vindo. Viu? E os irmãos, outros, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus os abençoe. E voltem sempre que puderem. Lá em cima também temos visitantes, sejam todos bem-vindos. Hein? É o meu cunhado Kleber aqui também. Essa figura distinta. Seja bem-vindo, viu? Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me achou. A graça então meu coração do meu
Perigos mil atravessei e a graça me valeu. Eu salvo estou, agora irei ao santo lar do céu, ao santo lar do céu. Verei o santo rei. Não sei se você se emociona, mas eu me emociono muito com essa música, com a letra dela. É que graça maravilhosa, que nos alcança, que nos alcançou. E que diz, né, que ao céu eu irei e verei o grande rei. A graça de Deus nos dá essa esperança, essa certeza. Nada mais. Graça, maravilhosa graça. Um dia nos alcançou e fez de nós novas criaturas, cheias de esperança, esperança do céu, esperança de ver o Rei Senhor Jesus. Pedi até o coral para cantar de novo, né? De tão gostoso. Obrigado, coral. Continue ensaiando essas músicas tão abençoadas e abençoadoras. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar de pé, irmãos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por mais esse momento na presença do Senhor. Muito obrigado, Deus, por esta noite, por este culto, pelo privilégio de estarmos aqui, ó Pai. Ó Deus, como o Senhor é bom, como a Tua graça é maravilhosa, Pai, que nos tira de tantos lugares e nos coloca aqui, Senhor, para louvarmos o Teu nome, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor, para expressarmos os nossos louvores a Ti, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor realmente nos alcançou com a Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um aqui nesta noite. Que todos saiam daqui, ó Deus, cheios desta maravilhosa graça, Pai. Ó Deus, toca no coração daqueles que ainda resistem a esta graça. Aqueles, ó Deus, que ainda não entenderam o Teu grande amor para com eles. E que eles possam, ó Pai, realmente tomar a decisão de estar ao Teu lado, Senhor. Para que possam dizer que ao céu eu irei para encontrar o Santo Rei. Ó Deus, toca nas vidas, cada um de nós que aqui estamos, ó Pai. E continue, ó Deus, nos sustentando. Tu nos conheces, Tu sabes as nossas limitações, mas nos sustenta na nossa caminhada, Pai. Aonde formos, aonde estivermos, que a graça maravilhosa do Senhor continue conosco, Pai. Ó Deus, muito obrigado. Abençoe o Teu povo nessa semana. Ó Deus, que seja uma semana na presença do Senhor. Que todos possamos, ó Pai, viver para a glória do Senhor. Vivemos como crucificados com Cristo. Vivamos pela fé no Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, ó Pai. Que em momento nenhum anulemos a suficiência da Tua graça, Pai. Ensina-nos a viver assim, Pai.
em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo repouse sobre vós, amados irmãos, e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.